Olá, eu sou Érica, psicóloga gestalt terapeuta, e esse é o canal Tornar-se Presente. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, porque aí a gente pode ficar mais juntinho e caminhar nessa troca, nesse compartilhar. Hoje eu tô num cenário diferente, eu tô fora do consultório, tô fora do escritório também, mas eu queria muito passar aqui rapidinho para deixar assim algumas ideias sobre um pouco do olhar da gestalt terapia para as questões que estão em torno das psicopatologias, como convencionalmente nós conhecemos em psicologia. E eu quero deixar aqui inicialmente algumas referências, tá, de leitura para você que tem se preocupado com as questões dos transtornos mentais e do estudo da gestalt terapia sobre os transtornos mentais. Então eu quero te recomendar a leitura da Adélia Pimentel, a Psicodiagnóstico em Gestalt Terapia, é um livro da editora Sumos, tá? É uma boa referência para você. E é claro, o nosso livro, volume 5 da nossa coleção de Gestalt Terapia, que fala sobre quadros clínicos disfuncionais e o olhar da Gestalt. Então, eu deixo para você primordialmente essas duas obras, mas preciso também dizer a você que, nesse exato momento, as ideias que eu vou compartilhar com você têm a ver com o livro O Self Desdobrado, do Jean-Marie Rubini, também da editora Sumos. E alguns conceitos que eu vou mencionar aqui, eu sugiro que você dê uma olhadinha no livrinho do Hugo Elídio Rodrigues, que é um primor, sabe? Uma linguagem bastante didática e clara sobre alguns conceitos fundamentais da Gestalt terapia que acabam norteando essa nossa conversa. Aliás, o livro se chama Introdução à Gestalt terapia, tá bom? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que muda a abordagem, muda o modelo de psicoterapia, muda a forma de compreender as questões da psicopatologia, tá? Então não seria diferente com a gestalt terapia. Gestalt terapia tem um modo próprio, tá? De perceber o que é essa experiência, né? Que está envolta aos transtornos psicopatológicos, né? E é claro que é possível fazer uma leitura que vá se associando ao que já é convencional na descrição dos CIDs, dos DSMs, né? Do que às vezes circula em outras abordagens, mas nós temos uma maneira própria, uma maneira singular de compreender essas questões, né? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que é possível fazer uma leitura desses quadros disfuncionais, tá? A partir do entendimento de alguns conceitos que são fundamentais para nós. Quero deixar alguns termos para você. Primeiro, o termo um sofrimento psicológico agravado. É um termo que a gente acaba preferindo, né, no sentido de compreender que os estados emocionais, psicológicos, tá, ditos psiquiátricos ou psicopatológicos, são para nós expressões, são para nós formas bastante sofridas de experiências psicológicas, tá? Então elas ganham essa nossa atenção pela intensidade do sofrimento e não pelas estereotipias, né? Mas muito mais pelo sofrimento psicológico em questão. É uma outra forma, né, de se referir e de falar dessa experiência lançando luz exatamente nesse termo, né? A vivência, a experiência. Então, são experiências que falam de uma disfuncionalidade também agravada. Daí a ideia do quadro clínico disfuncional, até porque não é uma pessoa que está quebrada, não é uma pessoa que está transtornada, né? Não é uma pessoa que é dessa forma. Então, em gestalterapia, a gente não fala do sujeito estanque, né? Do sujeito natureza, tá? Mas do sujeito condição. Esta é a condição que ele está vivendo nesse momento. É o que ele está sendo agora, né? Então, por isso, para a gente faz muito mais sentido falar de um quadro
um quadro de experiência, um quadro clínico que fala de uma forma de experiência que está acontecendo nesse momento, né? E que por algum motivo talvez já esteja se desdobrando há algum tempo e que foi construído também, né, de maneira bastante criativa, né? Porque o sofrimento psicológico agravado, os quadros clínicos disfuncionais não deixam de ser uma expressão de uma extrema criatividade, né? Da nossa psique, da nossa forma, do nosso organismo, né? Para manter um ajustamento ao meio. Então, falar de um quadro clínico é falar também do contexto, é falar também do meio. Por isso, a nossa visão não é a visão do paciente psiquiátrico, né? Não é a visão do transtorno psicológico, psicopatológico em si, mas de um quadro que inclui, inclusive, o campo, de uma forma de experiência que foi construída também diante do contexto, do ambiente, quando o nosso objetivo é estabelecermos com essa pessoa uma relação de ajuda. Então, eu quero deixar alguns entendimentos fundamentais que você aí na tua prática clínica precisa estar alerta, precisa prestar atenção se nesse momento você está atuando, se você está cuidando de uma pessoa que apresenta um sofrimento psicológico agravado por causa de uma experiência, uma forma, tá? Convencionou se chamar de borderline, uma maneira borderline de experienciar a si mesmo, a realidade, as suas relações, bipolaridade, casos de esquizofrenia, quadros psicóticos, né? Processos depressivos profundos, agravados, enfim, e uma série de outros transtornos. Se você está nesse momento, né, numa relação de ajuda com pacientes com estes quadros, né? Ou deseja pensar um pouco sobre como você pode se preparar um pouco mais para quando isso ocorra, eu quero te chamar a atenção para alguns conceitos que você não pode perder de vista. Primeiro, o entendimento da constituição do campo. O que é o campo, como ele se constitui, a dinâmica de figura e fundo, tá? Que vai saltando aí da relação entre esse sujeito, esse indivíduo e o ambiente onde ele está. Esse é um entendimento importante se você quer compreender esse sofrimento de maneira mais ampla. Outra ideia é o entendimento das situações de emergência que vão aparecendo nessa interação entre o sujeito e o campo, o ambiente onde ele está, né? Porque diante das situações de emergência, que pela sua percepção, né, pela percepção desse paciente, soam como situações de emergência, é que esses ajustamentos criativos também de emergência vão se estabelecendo. O problema é que, uma vez esses ajustamentos se estabelecendo, pode ocorrer de que eles não sejam atualizados. E aí essa forma ficar cristalizada, engessada, tá? Aquilo que serviu para manter a sobrevivência numa situação de emergência, de crise, tende a se manter, e aí essa pessoa usa essa mesma forma de emergência, de crise, que serviu para aquele momento, para outros momentos da sua vida, em outras situações, quiçá a todo instante, sendo a sua forma singular de experiência de funcionamento. Então, fique alerta também a essa questão. Outra coisa que é importante é as disfunções na experiência de contato desse paciente, sobretudo pensar nas fronteiras de contato, né? Como é a qualidade dos contatos que essa pessoa estabelece, como é que esta pessoa vai interrompendo o seu contato com os sentimentos, com experiências, com a relação que se estabelece no campo, consigo mesmo. Então, é uma coisa que você precisa observar, né? Nessa relação que vocês vão se estabelecer, como se dão as interrupções de contato. Por quê? Porque essas interrupções de contato vão fazendo com que essa pessoa continue cristalizada nessa forma de experiência fragmentada.
Outra coisa bastante importante é tentar perceber, à medida que essa relação de ajuda vai se estruturando, né, gestaltes inacabadas, né, gestaltes que foram interrompidas, né, então algo que não se concluiu, que não se fechou, entende? E que aí continua gerando ao organismo um contínuo de tensão. Então, olhar para essas experiências com atenção também é uma coisa importante. Os padrões que vão se repetindo, né? Também eles merecem um olhar importante nos quadros clínicos de sofrimento agravado, né? De disfunções da experiência, no sentido de que algumas cristalizações, alguns engessamentos, né? Que situações, onde é que esse sujeito, essa pessoa, de repente, no tempo e no espaço, ficou cristalizada, engessada, quase como se o tempo não tivesse seguido, avançado, né? E ele tivesse ali, de alguma forma, ficado fixado e, portanto, repetindo um padrão. Ele está repetindo, sem dar-se conta disso, alguns padrões que são extremamente disfuncionais, né? Uma outra coisa, né? E a gente já parte para uma outra ideia, tem a ver com as funções do self, né? No caso de quadros clínicos disfuncionais e sofrimentos psicológicos agravados, quando a gente pensa na função ego, na função id, né, na função personalidade, que são funções descritas na gestalterapia, sugiro que você aprofunde leitura e entendimento a esse respeito. Essas funções, elas passam por alguma forma de perturbação. Elas não estão acontecendo como poderiam acontecer a bem do bom desenvolvimento emocional e relacional e das experiências. Então, lançar um olhar sobre isso também será importante. Mas uma coisa que é também interessante a gente pensar do ponto de vista dessa psicoterapia que se estabelece é o quanto que essa relação terapêutica, tá, livre de estereótipos, de a priori, de preconceitos, tá, um olhar sobre as potencialidades dessa pessoa, sobre as possibilidades dessa pessoa, sobre sua condição de vir a ser dessa pessoa que está diante de mim, sobre a qualidade da relação que haverá de se estabelecer entre você, que é psicólogo, e esse paciente, são aspectos fundamentais para que haja a possibilidade de uma transcendência desse estado que ele se apresenta quando procura sua ajuda. A crença de que é possível transcender a esta forma disfuncional de experiência e também a crença de que isso não será possível se uma relação de qualidade, de contato de qualidade, não se estabelecer entre você e esse paciente. Então, acaba que de todas as técnicas, de todos os conceitos, de todas as perspectivas possíveis, né, para a Gestalt terapia, essa relação terapêutica o maior dispositivo que você pode utilizar e lançar mão para ajudar essa pessoa com um quadro clínico disfuncional. Pense nisso, tá? Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, os conceitos que eu menciono aqui, os livros que eu menciono aqui, deixa aí um joinha para nós, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo compartilhar. Até breve.